Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, nobres irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema de nosso estudo, meus irmãos, de hoje é um tema mais, como tem sido nos últimos domingos, mais apologético, e terá como foco refutar a ideia de que Jesus não teve irmãos de sangue e que Maria, tenha sido virgem perpetuamente. Será que as Escrituras, como muitos pregam, realmente traz a ideia de que Maria foi virgem perpetuamente, que Jesus não teve irmãos de sangue, filhos, de Maria e José? Então, iremos trazer isso, mostrando que as Escrituras, elas provam sim que de A mais B, que Jesus tinha irmãos de sangue e Maria não foi virgem perpetuamente. Apesar de sim, Maria estava virgem quando concebeu Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Depois ela teve um casamento, seguiu um casamento normalmente, sim, e teve sim filhos, outros filhos, de forma normal, como tem entre um marido, entre um homem e uma mulher. Então vamos ver aqui pontos certeiros que a Escritura prova. Iremos ver aqui faremos o uso de uma boa exegese do grego e também alguns pontos até mesmo históricos provando que Maria não foi virgem perpetuamente e que Jesus sim teve irmãos de sangue. Então, meus irmãos, vamos dar início aqui ao estudo. Vamos ver aqui a apostila sobre os irmãos de sangue de Jesus e a falsa virgindade perpétua de Maria. A questão sobre Jesus teve ou não irmãos de sangue sempre esteve presente nos debates teológicos. Muitos sustentam que Maria permaneceu virgem por toda a vida, afirmando que os irmãos de Jesus, mencionados nas Escrituras, seriam apenas parentes distantes ou irmãos espirituais. Contudo, quando voltamos às Escrituras, com atenção ao contexto, à linguagem e à progressão narrativa dos evangelhos, encontramos um quadro bastante claro. O Novo Testamento fala da família de Jesus de maneira simples e natural, mencionando irmãos e irmãs como membros reais de sua casa. A base dessa discussão aparece diversas vezes nos evangelhos. E em principal vemos em Mateus capítulo 13, nos versos 55 ao 56, quando Jesus retorna a Nazaré e começa a ensinar na sinagoga. O povo reage com surpresa e diz: "Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs?" A reação do povo revela algo importante. Eles conheciam a família de Jesus. Nazaré era uma pequena aldeia da Galileia e as pessoas estavam familiarizadas com os membros daquela casa. O argumento deles basicamente era: nós sabemos de onde ele vem, conhecemos a família inteira. Então é como eles estivessem falando dessa forma. Eles sabem, eles conheciam a família de Jesus. Claro que naquela época, como Jesus estava se mostrando ser o Messias, eles já pensavam que o Messias viria de uma forma mais nobre, de uma forma mais como uma realeza, mas eles não acreditavam que o Messias viria de uma família simples, de um filho de um carpinteiro e assim por diante. O texto apresenta uma estrutura familiar direta: primeiro a mãe, depois os irmãos, e em seguida as irmãs. Até como nós vemos nos dias de hoje, quando você vai se referir a uma família, você começa, pai, mãe e filhos, ou quando é mais específico, filhos e filhas. Assim como aqui mostra, a gente vê claramente isso, mostrando aqui primeiro citando a mãe, o pai, que é o filho do carpinteiro, José. Depois fala da mãe, cita a mãe, a segunda maior autoridade em uma família, numa casa. Primeiro é o pai. E depois, cita os filhos. Primeiro que citou os filhos homens e as filhas mulheres, as irmãs. Então aqui, muito comum ver nos padrões, quando nós falamos, referimos a uma família nos dias de hoje também. Não há qualquer tentativa de explicar ou redefinir o termo irmãos. Pelo contrário,
Os nomes são mencionados explicitamente, né? Tiago, José, Simão e Judas. No Novo Testamento, a palavra grega usada para irmãos de Jesus é adelphos. Aqui vamos entrar num tema bem interessante, que é essa exegese do grego. Iremos ver a diferença de palavras quando quer se referir a irmãos de sangue, a parentes, primos e assim por diante, como muitos argumentam, né? Porque diz que no grego estaria anépsios, que seria primo, e assim por diante. Então vemos aqui claramente que não está, que isso não é verdade. Então vemos aqui que quando o Novo Testamento, né, os escritores do Novo Testamento escreveram e usavam a palavra anépsios quando era para se referir aos irmãos de Jesus. Essa palavra, em seu sentido mais natural e comum, significa irmão de sangue, alguém nascido dos mesmos pais e da mesma mãe. Embora em alguns contextos possa ser usado de forma mais ampla para indicar parentes ou irmãos espirituais, seu significado primário na língua grega é de irmão real dentro da família, ou seja, irmão de sangue. Olha só que interessante. Por outro lado, o grego possui uma palavra específica para primo, anépsios. Essa palavra aparece no Novo Testamento, por exemplo, em Colossenses 4:10, onde Marcos é chamado de primo de Barnabé, né, o grande companheiro de Paulo em suas viagens. Há também a palavra parentes, que é singenes no grego, que também poderia ter sido usada e não foi. Então vemos aqui claramente 3 palavras bem específicas se utilizando de forma para indicar cada pessoa, né? Quando é irmão de sangue, é usada a palavra adelphos ou adephoi, né? Adelphoi. Para primo é anépsios. E para parentes é singenes. Isso mostra claramente que os escritores do Novo Testamento sabiam diferenciar linguisticamente entre primo, parente e irmão. O termo usado no texto grego em Mateus 13, dos versos 55 a 56, que foi esse, né, que eu citei anteriormente, que fala, né, que não é este o filho do carpinteiro, e não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Aqui no grego dos irmãos está adelphos, não está anépsios e nem singenes. Então o termo no texto grego de Mateus 13, versos 55 ao 56, é adelphoi, que é um plural de adelphos. Então, temos o singular, né, que é adelphos, né, que seria irmão. Né, então, se usa a palavra adelphos. E tem o plural, quando vai falar de irmãos, é usada a palavra adelphoi. Então, se utilizou desta palavra. Esse quadro aparece novamente em outros momentos dos evangelhos. Em Marcos 6:3, o mesmo episódio de Nazaré é relatado com praticamente as mesmas palavras. Né? Nós vemos em Marcos 6:3 aquela mesma narrativa, né, de Mateus 13. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão, né, de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui, não conosco as suas irmãs? E ficavam, né, escandalizados por causa dele. Então é a mesma narrativa. Já em João 7, dos versos 3 ao 5, vemos os irmãos de Jesus conversando com ele durante a festa dos tabernáculos. Eles dizem: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. E o próprio evangelista esclarece um comentário revelador, né? Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha só que interessante, os irmãos de Jesus conviviam com ele, mas ainda não compreendiam plenamente quem ele era. Eles até tentam, né, orientá-lo sobre como deveria agir publicamente. Esse tipo de diálogo soa muito mais como uma conversa familiar do que com uma relação entre discípulos e mestre. E vemos claramente, né, quando vemos os discípulos se referindo a Cristo, né, ao Senhor Jesus, nós vemos um grande respeito. São raros, praticamente não há nenhum momento em que um discípulo se
se direcione, né, a Jesus de forma desrespeitosa, de forma como que estivesse mandando nele. Em nenhum momento. Né? E mesmo nos momentos que os discípulos fazem coisas que não é do agrado de Jesus, né, que Jesus não aprovou, não foi de uma forma desrespeitosa, desrespeitando a autoridade dele, né? Até porque os próprios discípulos criam que ele era o Messias, não, claro, não de forma plena, que nós vemos, né? Depois que Jesus, né, ele ascende aos céus, né, que recebe, né, o Espírito Santo, eles realmente passam a ter realmente uma fé inabalável. Mas no momento ali que eles ainda eram simples discípulos e ainda demonstraram um grande respeito, reverência por Cristo. Então não tinham como ser aqui irmãos espirituais, ou seja, discípulos. Aqui é claramente parece uma relação de irmãos de sangue, né? Que não criam nele. Então, se não criam nele como Messias, então eles não tinham essa mesma reverência que os seus discípulos tinham por ele. Ou seja, eles agiam com Jesus de forma mais, digamos assim, um pouco mais irreverente, né? Uma forma mais desrespeitosa. Apesar de que naquela época, né, o irmão mais velho, na cultura, né, do primeiro século, o irmão mais velho tinha uma autoridade muito grande na família, né? O irmão primogênito da casa, ele exerciam, quando eles chegavam a uma idade ali por volta de 20, uma idade já mais próxima da adulta, ele começava a exercer uma autoridade muito grande, né, aqui na casa. Ele era visto, obviamente, como substituto, né, do homem da casa, que era o pai. Então, em certos momentos, claramente, Jesus tinha um grande respeito, exercia, né, ali a autoridade, mas aqui nós vemos uma relação, uma conversa, né, como é uma conversa de irmãos, né, geralmente irmãos, eles agem de uma forma bem mais íntima, né, às vezes de uma forma tão íntima que às vezes falta um pouco ali de reverência, né, e ainda o fato que eles não criam, né, que Jesus era o Messias, era o Cristo. Então ali não tinha aquele temor, né, que sabesse que se eles criam que Jesus era o Cristo, era o Messias, o prometido, eles teriam mais temor, né, em se referir dessa forma com Jesus. Então estavam ali meio que tentando dar uma ordem a Cristo: só vá à Judéia, né, para que os seus discípulos vejam você, né, vejam as suas obras por lá também. Então vemos claramente que é uma relação, é uma conversa mais familiar de irmãos para irmãos, né, entre irmãos, do que uma relação entre discípulo ou discípulos ao seu mestre. Aliás, o próprio Evangelho de João faz questão de distinguir claramente esses grupos. Vemos em João 2, no verso 12, lemos o seguinte: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, né, Jesus, sua mãe, né, Maria, e seus irmãos e os seus discípulos. Esse versículo aqui, ele é fenomenal, porque ele faz uma distinção, né, clara de irmãos e discípulos, que veremos aqui. Porque muitos, como eu disse anteriormente, né, muitos argumentam que esses irmãos de Jesus seriam irmãos espirituais, ou seja, discípulos. Só que como que nesse texto, se esses irmãos são discípulos, por que ele faz essa distinção de irmãos e discípulos? Não faz sentido. Porque no fundo, se todos são irmãos espirituais, ele poderia simplesmente falar ou irmãos ou discípulos. Note como o texto separa 3 grupos diferentes: a mãe, os irmãos e os discípulos. Se os irmãos, né, entre aspas, fosse apenas uma forma de se referir, né, de se referir a discípulos espirituais, essa distinção não faria sentido. É ilógico, não faz sentido esse tipo de distinção. É como se estivesse fazendo uma distinção totalmente inútil. Entende? Então, entendem a lógica? Se todos eles fossem irmãos, apenas irmãos espirituais, discípulos, não faria sentido em separar irmãos e discípulos. Então, o escritor aqui, ele está sabendo muito bem o que está fazendo. Como também fizeram outros textos, né, sempre falando, dividindo entre discípulos e irmãos. Aqui a gente vê também em João 7, os irmãos de Jesus
pedindo, né, falando para que ele fosse até a Judéia para que vesse os seus discípulos. Então há claramente uma distinção. Essa distinção aparece também em outros momentos marcantes. Vemos também em Mateus 12, dos versos 46 ao 50, quando Jesus fala às multidões, ó, alguém lhes diz que sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora, querendo falar com ele. Também outro texto também que deixa claro essa questão. Jesus então responde apontando para os seus discípulos, dizendo que aqueles que fazem a vontade do Pai são a sua verdadeira família espiritual. Muitas vezes essa passagem é usada para afirmar que os irmãos ali, né, entre aspas, seriam apenas espirituais. Mas o próprio texto mostra o contrário. A comparação só faz sentido porque havia ali uma família literal do lado de fora. Jesus não está negando a existência de seus irmãos naturais. Está apenas ensinando a obediência a Deus, que cria, né, uma família espiritual ainda maior. Então muitos argumentam o seguinte, né, que ali estava Jesus, a família dele, né, a mãe dele, Maria e seus irmãos estavam lá de fora, e alguém chega assim, ó, irmão, chega para Jesus e fala, ó, sua família está querendo falar contigo, né, sua mãe e seus irmãos. E ele estava, né, também junto com os seus discípulos e muitas outras pessoas, né, que estavam ouvindo o que ele estava falando. Então ele fala, né, quem é minha mãe e quem é meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Muitos pegam esse versículo e olha aí, ó, Jesus não tinha irmãos. Os irmãos dele e até a mãe eram espirituais, que não faz sentido nenhum. Ali o que Jesus está falando é mostrando que o momento que ele estava presente era um momento onde estava pregando, o momento que ele estava ocupado ensinando a verdade, né, a revelação de Deus. E naquele momento ele não poderia parar para dar atenção à família, apesar de ser importante, mas ele estava num momento ocupado ali. Então aí ele joga essa verdade de que, olha, na família de Deus, a família espiritual, aqueles que são seus irmãos e mães são aqueles que fazem a vontade de Deus. E essa comparação só faz sentido por quê, meus irmãos? Porque tinha uma família literal, né, de Jesus que estava ali querendo falar com ele, estava esperando do lado de fora. Então, ele faz, né, aproveitando esse momento, ele faz e traz esse ensinamento. Que na família de Deus, aqueles que são realmente irmãos são aqueles que fazem, né, obedecem a Deus. Estão sobre, né, o senhorio de Cristo. Então é basicamente isso. Só que essas pessoas já fazem uma má interpretação do texto e tentam provar de uma forma, né, errônea, querendo dizer que aqui fosse, né, essa passagem de Mateus 12 fosse uma prova de que Jesus não tinha irmãos de sangue. É uma completa má interpretação, tira até né, a profundidade, né, do texto, né, e do que está sendo ensinado ali. Então é isso. Então estava a família dele, literal ali, a família de sangue, a mãe dele e seus irmãos querendo falar com ele, estava um momento importante, pregando. Né, alguém o interrompe, tenta ali falar com ele que sua mãe e seus irmãos estavam esperando. Ele fala, ó, quem é meu irmão e minha mãe e meu irmão? Só que eles fazem a vontade de Deus, ou seja, os irmãos espirituais. E os irmãos dele não criam nele. Faziam um pouco caso do que ele fazia, das obras que ele fazia, né? Então por isso que ele faz esse tipo de comparação e ensina, né, essa ensinamento espiritual. Mas o próprio texto, né, a gente vê aqui, portanto, se os autores bíblicos quisessem, né, dizer que os chamados irmãos de Jesus eram apenas primos ou irmãos espirituais, eles poderiam ter usado naturalmente a palavra nepsis ou a palavra sigenes, que também é uma palavra para parentes. Então, os autores poderiam utilizar essa palavra naturalmente, sem problema nenhum. Mas em todo momento, quando ele fala de irmãos, ele fala no texto grego
está adelphos, ou adelphoi, né, que é o plural. Então ele poderia ter usado essas palavras. No entanto, o termo utilizado repetidamente nos evangelhos é adelphos, o que reforça a compreensão natural de que se tratavam de irmãos verdadeiros dentro da família. Outro episódio também frequentemente citado nesse debate ocorre na crucificação. Nós vemos, irmãos, em João 19, verso 26 ao 27, Jesus entrega sua mãe aos cuidados do discípulo João. Alguns argumentam que, se Maria tivesse outros filhos, não faria sentido Jesus confiá-la a um discípulo. No entanto, o próprio Novo Testamento já nos mostrou que durante o ministério de Jesus, seus irmãos não criam nele. Além disso, João era um dos discípulos mais próximos de Jesus. O gesto expressa cuidado e confiança, não necessariamente a ausência de outros parentes. Então, novamente, a ausência de irmãos não faz sentido. Porque eles falam, né? Poxa, por que Jesus deixou a sua mãe aos cuidados de João? Porque João era o seu discípulo amado, é aquele que Jesus confiava, né? Muito confiava. É uma pessoa de grande confiança. Ele fala, né? Está aí o seu filho, está aí a sua mãe. Porque os seus irmãos não eram, ao contrário, de confiança, e ali era a pessoa que estava próximo dele, né? Pra vocês terem noção, né? Nem mesmo os irmãos de Jesus de sangue estavam presentes no momento que ele foi crucificado, estavam ali aos pés da cruz. Quem estava era João, seu único que permaneceu ali. Os outros estavam afastados, vendo de longe, muitos já tinham até fugido, como Pedro. É claro, depois ele se arrepende, mas já tinha fugido. E João é o único que teve ali, né, a coragem de estar aos pés da cruz. Estava ali para você ver o quão João, né, era um discípulo amado. Então, naquele momento, naquela situação, Jesus estava prestes a morrer. Ele vendo João ali do lado de sua mãe, ali consolando, né, abraçando provavelmente. O que ele fez? Ele dá, ali está aí, cuide dela, né, cuide de minha mãe. É um gesto de confiança. Um gesto de que não tem, necessariamente, não prova nada a ausência de outros irmãos. Então é um equívoco achar que essa passagem, né, provaria que Jesus não tinha irmãos de sangue e Maria não tinha com quem ficar, né, ser cuidada. Alguém da família, né? Que provavelmente também José nessa época provavelmente já tinha morrido. Então, é um equívoco achar isso. É simplesmente um gesto que Jesus demonstrou de confiança ao seu discípulo amado João. Há ainda um detalhe exegético muito importante em Mateus 1, verso 24 ao 25, quando o evangelista descreve o nascimento de Cristo. Olha só que interessante. Outra passagem que demonstra, que prova a questão de Maria não ter sido virgem perpetuamente. José recebeu sua mulher e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito. A expressão não a conheceu é um eufemismo, né, hebraico para relações conjugais, né, relação íntima entre homem e mulher. O texto afirma que José não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus. Obviamente, né, Jesus nasceu de uma virgem, Maria estava virgem quando concebeu Jesus. Foi pelo poder, né, do Espírito Santo. Então José não a conheceu, né, não teve relações ali íntimas até que Jesus nascesse. A construção grega usada, né, do grego até que é no grego eos, ou, estabelece um limite temporal claro. Alguns afirmam que essa expressão não implica necessariamente mudança posterior. De fato, em alguns contextos bíblicos, ela apenas delimita, né, um período sem necessariamente declarar explicitamente o que ocorre depois. Então a gente vê que tem essa expressão, né, até que. Só que muitos argumentam que essa expressão
não necessariamente implique uma mudança posterior, né? Algo que mude depois. E um desses argumentos, e se eles utilizam, é de 2 Samuel 6, verso 23, onde lemos, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Nesse caso, é evidente que a expressão até não implica que Mical teve filhos após a morte. Obviamente, ela depois de morta, a pessoa não tem mais como ter filho, né? É um fato, né? O texto apenas enfatiza que durante toda a sua vida ela permaneceu sem filhos. Contudo, é importante observar que esse tipo de construção não anula o significado normal da expressão em que outros contextos. Então a gente sabe que, nesse caso aqui, não seria uma prova cabal de que a expressão até que, ou até, significaria, não implica uma mudança posterior, né, de causa depois. Porque aqui, no caso de Mateus 1, é diferente. Totalmente diferente do contexto de 2 Samuel 6:23. Então, a gente tem que ter esse discernimento. E essas pessoas que usam 2 Samuel 6:23 para provar que a expressão até não significa uma expressão, né, necessariamente de mudança depois, também é falho, não é algo fatal, né, não é algo cabal, né, não é algo que seja definitivo, né, um argumento, digamos assim, checkmate, né, que seria uma prova irrefutável. A gente tem que observar essa questão de que esse tipo de construção não anula o significado normal da expressão em outros contextos. Em muitas passagens bíblicas, até que funciona naturalmente indicando uma situação que se mantém até um determinado momento, abrindo a possibilidade de mudança posterior. Então aqui foi de fato algo que até que a expressão até em 2 Samuel foi realmente para determinar, Mical, né, a filha de Saul, ela não teve filhos até a morte, até o dia de sua morte, ou seja, passou a vida dela toda sem ter filhos. Só que aqui, né, a questão de Maria em Mateus 1 é diferente. Ele determina claramente depois uma mudança. Ele não a conheceu até dar à luz ao seu filho primogênito. Então teve uma marcação de tempo determinado que depois disso abriu, né, a possibilidade de mudança, de algo mudou depois disso. Então vemos aqui, portanto, quando o Evangelho afirma que Jesus não conheceu Maria até que ela deu luz ao seu filho, a leitura mais natural dentro da língua é que a abstinência durou até o nascimento de Jesus, sem exigir a ideia de uma virgindade perpétua. Assim, o uso de 2 Samuel 6:23 não prova a virgindade perpétua de Maria, apenas mostra que a expressão pode, em certos contextos, enfatizar um período específico sem discutir explicitamente, né, o que vem depois. O foco do evangelista é afirmar que a concepção de Jesus foi milagrosa e que Maria era virgem naquele momento. O texto não sugere que a abstinência continuou para sempre. Então não prova que a abstinência, né, ali, sexual entre José e Maria se permaneceu para sempre. Antes do nascimento de Jesus, José não teve relações com Maria. Depois, a vida conjugal seguiu normalmente. Ora, não é um bicho, né, de 7 cabeças. É normal. Antes de Jesus nascer, José não conheceu Maria, não teve relações com ela. Depois, quando Jesus nasceu, José e Maria seguiram uma vida conjugal normalmente, uma vida que é normal entre um marido e mulher, que tem relações íntimas, normalmente, né, para ter também outros filhos, ou simplesmente para desfrutar, né, desse prazer entre homem e mulher, né, um casal. Então, não tem segredo, né? Não tem algo que possa que irrefutável, né? Que seria uma prova, se utilizando, né, de 2 Samuel 6:23,
de que a abstinência sexual, né, entre José e Maria permaneceu para sempre. Além disso, Jesus é chamado de primogênito, né, do grego protótokos. Esse termo normalmente designa o primeiro filho em uma sequência de nascimentos. Então nós vemos também um detalhe interessante, que o texto lhe fala, né, que Maria, né, José recebeu sua mulher e não a conheceu até que deu luz ao seu filho primogênito. Ora, essa expressão é claramente para indicar que depois que houve outros filhos, houveram outros nascimentos. Porque se Jesus fosse apenas o único filho nascido de Maria, né, era fácil muito bem o evangelista ter colocado e deu luz ao seu filho unigênito. Ou seja, o seu único filho, o único que ela deu à luz. E os outros filhos foram vindos, né, de um casamento anterior com José. Que é isso nós iremos abordar daqui a pouco, logo em seguida. Então o texto deixa claramente o primogênito. Esse termo, ele designa claramente que o primeiro filho de uma sequência de nascimentos. Embora também tenha implicações legais e teológicas, a forma mais natural de entender a expressão é que Jesus foi o primeiro filho de Maria. Primeiro, mas não único. E foi o primogênito. Significa que, né, justamente quando nós falamos de primogênito, isso significa que há outros filhos. Porque quando há um único filho, a gente se fala, né, filho unigênito. O Novo Testamento também nos mostra que aconteceu depois. Após a ressurreição de Cristo, seus irmãos aparecem reunidos com os discípulos em oração. Em Atos 1, verso 14, lemos que estavam ali os apóstolos, algumas mulheres, provavelmente Maria, né, mãe de Jesus, Maria Madalena, e os irmãos dele. Aqueles que antes não criam, agora participam da comunidade cristã nascente. Um desses irmãos se tornaria uma figura central na igreja primitiva, Tiago, irmão do Senhor, que aparece como líder da igreja de Jerusalém e preside o concílio, né, o primeiro concílio da história da igreja, que é descrito em Atos capítulo 15. Então nós vemos que primeiramente ali em Atos 1, 14, novamente nós vemos o autor ele fazendo uma clara divisão. Ele cita que ali estavam os apóstolos, seus discípulos, os 12, ou melhor, né, os 11, né, porque Judas já tinha saído e tinha se suicidado, já não estava mais presente. Os 11 estavam algumas mulheres, aí provavelmente Maria e Maria Madalena, e os seus irmãos. Então, novamente, ele faz uma divisão. Como nós vemos, e como nós vemos aqui, eu mostrei, né, como vemos em João 2, em Mateus 12, Marcos 6, João 7, Mateus 13, sempre fazendo divisões claras. Então, normalmente vemos em Atos 1. E vemos Tiago, que é chamado irmão do Senhor. Ora, se todos ali eram irmãos espirituais de Cristo, por que fazer essa distinção? Tiago, irmão do Senhor, já que todos eram irmãos em Cristo, né? Como argumentam. Não faz sentido. O apóstolo Paulo, ele escreve em Gálatas 1,19, ó: não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Aqui o texto é direto. Paulo não diz primo, que seria Anepsis, e nem parente, que seria Singenes. Ele diz irmão, Adelfos do Senhor. No singular, irmão, Adelfos do Senhor. Então vemos novamente, até quando Paulo escreve sua carta, quando vai falar de Tiago, né, o irmão do Senhor, ele também coloca a palavra Adelfos.
A autoridade, né, o reconhecimento de Tiago na comunidade cristã mostra que a família de Jesus continuou reconhecida entre os primeiros discípulos. Então vimos claramente, irmãos, toda a Escritura, todos os exemplos de que sempre que os irmãos de Jesus são citados é no contexto, é no sentido de irmãos de sangue. Nós vemos claramente vários versículos aqui que os escritores eles fazem uma clara distinção entre discípulos e irmãos. Vemos aqui na exegese do grego, a palavra é utilizada no seu sentido natural e no seu sentido primário é irmão de sangue, que é adelphos, ou no plural adelphoi. Então vemos claramente sempre nesse contexto. E vimos também que até que essa expressão não é, mas a gente pode saber que até que é uma expressão que pode, dependendo do contexto, pode sim determinar algo que não muda depois, mas dependendo do contexto, algo que pode se mudar depois. Então não é algo, uma expressão que seria, né, uma refutação de Mateus 1. Nós vemos claramente que essa expressão, ela na verdade está determinando um certo momento, uma situação que se mantém ali determinada até um certo momento, que depois sim abre a possibilidade de mudança, né? De que até que, né, seria ali José não conheceu Maria até que deu luz ao seu filho primogênito. E ainda mais vemos aqui que o primogênito, quando o texto explica isso, está claramente indicando que depois Maria teve outros filhos, porque senão não teria sentido falar primogênito. Que Jesus fosse o filho único, nascido dela, do seu útero, não teria necessidade de falar primogênito, seria unigênito. É que nem quando a gente chama Jesus de filho unigênito de Deus, porque foi o único que foi nascido do Espírito Santo. Não teve outro ser humano, né, que nasceu do Espírito Santo. Todos nós nascemos de forma natural. Jesus não, veio do Espírito, foi concebido pelo Espírito em uma virgem. Por isso que Jesus é chamado unigênito de Deus, que ele é o único filho de Deus, vindo direto de Deus. Então, não faz sentido, né, o texto de Mateus 1 ter falado que Maria deu seu filho, né, deu luz ao seu filho primogênito. Que claramente isso indica que depois ela deu luz a outras crianças, né, outros filhos. Que foi Tiago, José, Judas e Simão. E agora, meus irmãos, chegando ao fim, iremos falar da origem da virgindade perpétua de Maria, porque a gente falou aqui claramente, demonstrando, através da Escritura, que Jesus teve sim irmãos de sangue. Agora, da onde surgiu essa virgindade perpétua de Maria? Historicamente, a ideia que Maria permaneceu virgem por toda a vida começou a ganhar força mais tarde, especialmente a partir do século II. No segundo século, começou a crescer dentro do cristianismo um movimento chamado ascetismo. Esse movimento ele valorizava muito o celibato, a abstinência sexual e a vida de renúncia, principalmente, né, nesse âmbito, né, de questão do sexo. Claro, de outras coisas também, mas incluindo isso também. Alguns começaram a considerar o casamento algo inferior espiritualmente. Então eles pensam, poxa, porque veja, se um movimento ele valorizava, né, muito essa questão do celibato, né, abstinência sexual, de forma radical, lembrando que isso de uma certa forma existe, a pessoa, se, né, um homem ou uma mulher quiser fazer um voto de celibato por toda a vida, a pessoa pode, não tem problema. Eu nunca vou querer me casar, ter relações sexuais por algum motivo, ela pode fazer esse voto. E tem que cumprir por toda a vida.
ela pode se manter em abstinência sexual, por exemplo, quando a pessoa é solteiro, né? Essas questões de ter, né, um ato sexual apenas depois do casamento. Só que eles valorizavam isso de uma forma muito radical, ao ponto de falar, olha, ver isso até como algo inferior, sendo que foi Deus que criou, né? O casamento é algo criado por Deus, constituído por Deus. Primeira coisa que, né, quando Deus criou, quando foi o homem e a mulher, ele estabeleceu de uma forma ali, foi a união de Adão e Eva. E depois tiveram, né, filhos. Então, ter relações sexuais não é algo principalmente, primordialmente errado. Só deve ser feito, né, da forma correta. Dentro de um casamento, né? Então, eles valorizavam isso de uma forma muito radical. Aí passando a ver o casamento como algo inferior espiritualmente, né? Dentro dessa mentalidade deles, desse movimento ascetista, alguns cristãos passaram a pensar, né? Seguiram um pensamento assim: seria mais santo se Maria tivesse permanecido virgem para sempre. Ou seja, a partir da visão de mundo deles, eles passaram a querer moldar algo que não era verdade. Quer dizer, ali querer impor. Esse que é o grande problema, né? Como a gente sabe, a questão do humanismo, né? O ser humano querendo impor algo que claramente não é o correto, né? Ou seja, Maria teve uma vida normal de um casal com José, mas eles, anos depois, né, no segundo século, com essa visão deles, né, desse movimento ascetista, começaram a querer moldar a história bíblica, né? Para sustentar essa ideia, surgiu a explicação de que José já tinha filhos antes de se casar com Maria. Então essa é uma das explicações, né? Que esses irmãos de Jesus não eram irmãos de sangue, mas eram irmãos de José de um outro casamento. E que José seria mais velho. Olha só que loucura, né? Assim, Maria continuaria virgem e os irmãos de Jesus, né, entre aspas, seriam apenas filhos de José apenas. Essa explicação aparece claramente no proto-evangelho de Tiago. É daqui que vem essa história do proto-evangelho de Tiago. É um documento apócrifo escrito por volta de 150 depois de Cristo e tentou explicar os irmãos de Jesus dizendo que seriam filhos de José de um outro casamento, né, de um casamento anterior. E José sendo bem mais velho que Maria. Aí que surge essa ideia de que José era bem mais velho, Maria era bem mais jovem, e que José vinha de um casamento anterior, né, e esses filhos, né, seriam desse casamento anterior de José. Esse texto não faz parte do cânon bíblico, a gente sabe muito bem disso, é um apócrifo. Existem vários problemas históricos e teológicos com esse apócrifo. Contém diversos elementos lendários, narrativas que não batem com o cânon bíblico, que não é citado em outros evangelhos, nem mesmo os apóstolos, né, em suas cartas apostólicas, eles citam esses eventos. Ele é tardio, porque os evangelhos eles foram escritos aproximadamente, e não só os evangelhos, mas também as cartas apostólicas, né? As cartas de Paulo, de João, de Pedro, de Tiago, a epístola de Judas, e até mesmo o último livro, né, que foi o Apocalipse, também foi nesse ano, né, entre o ano 60 e 90 depois de Cristo, sendo o Apocalipse o último, né, a ser escrito. Então foi mais ou menos nessa época, e esse apócrifo ele é de 150, olha isso, quase 100 anos depois. Então já o proto-evangelho de Tiago surge cerca de 100 anos depois. E não foi escrito por Tiago, apesar do nome, né, ser proto-evangelho de Tiago, o autor é desconhecido, não foi escrito pelo Tiago, irmão de Jesus. Então também é um documento que quem escreveu, que esse autor é desconhecido, colocou ali esse nome Tiago, né, para dar mais autoridade, né, um ar de inspiração, né, que veio do irmão de Jesus. Então não faz sentido nenhum. Mas acabou, né, influenciando algumas tradições posteriores. Com o tempo, teólogos como Jerônimo e Agostinho, que por sinal são grandes teólogos, alguns defenderam fortemente a fé cristã,
né, Jerônimo e Agostinho, só que infelizmente eles defenderam a virgindade perpétua de Maria, né? É complicado, né? Essa ideia se consolidou em parte na tradição cristã. Então, sem sombra de dúvida, foram grandes gênios, né? Foram grandes teólogos cristãos, mas né, quem sou eu, né, para falar algo, né, contra eles? Mas, ao meu ver, claramente eles erraram em defender a virgindade perpétua de Maria, porque apesar de ter sido grandes teólogos, eu acho que toda pessoa, né, todo teólogo, um homem de Deus, né, temente a Deus, ele deve levar em consideração as escrituras, a análise das escrituras para defender, né, um ponto teológico. E nessa questão eles levaram mais a defender, né, a virgindade perpétua de Maria, mais com base em, né, em um apócrifo e também uma tradição, né, que cresceu ali no meio cristão, que foi a tradição ascetíssima, né, que deu força a essa ideia de que Maria fosse virgem perpetuamente. Então, complicado, né? E com o tempo, né, ali essa doutrina, né, da virgindade perpétua de Maria foi gradualmente, né, se consolidando na tradição da Igreja Católica Romana, né, que é, em principal, o que mais defende, né, a virgindade perpétua de Maria, é a Igreja Católica Romana. Os católicos defendem, né, fervorosamente que Maria foi virgem em toda a sua vida. Então, hoje é mais presente na tradição católica. Entretanto, quando voltamos, né, fazemos uma análise, né, como fizemos aqui, dos textos, né, do Novo Testamento, encontramos uma descrição simples e direta da família de Jesus, sem qualquer esforço para reinterpretar o significado de irmãos. Então, não temos problema. Quando voltamos para as Escrituras, vemos claramente que os textos deixam claro que esses irmãos eram sim irmãos de sangue de Jesus. E que Maria não foi virgem em toda a sua vida. E chegando também aqui, meus irmãos, já que falamos de algo histórico, vamos falar de um testemunho histórico, um testemunho de Hegésipo. E primeiramente, quem foi Hegésipo, né? Trazer aqui esse conhecimento. O santo, né, chamado de Santo Hegésipo, foi um cronista durante o cristianismo primitivo, que provavelmente era um judeu cristão, né? Então vemos aí que claramente era um judeu convertido, né, ao cristianismo, e que certamente escreveu contra heresias como o agnosticismo e o marcionismo, que era um homem, né, que pregava que o Deus da Antiga Aliança, né, o Deus do Antigo Testamento, era diferente do Deus do Novo Testamento, né? Haviam dois deuses, né? Marcião de Sinop, né? Então ele foi, né, o primeiro cronista da igreja, da história da igreja, né? Ele nasceu ali por volta do ano 110 e morreu ali, aqui diz, né, em 7 de abril de 180 em Jerusalém, né? Então ele viveu ali praticamente, né, 70 anos, né? Morreu com 70 anos de idade. Então ele foi o primeiro cronista da história da igreja. Aqui, ó, um testemunho interessante que vem da tradição histórica mais antiga da igreja. Entre os escritores cristãos do século II, encontramos referências aos familiares de Jesus preservadas por Hegésipo, um dos primeiros cronistas da igreja. Os seus escritos foram preservados posteriormente por Eusébio de Cesareia, né? A gente sabe, conta a história que os escritos dele, né, foram perdidos, mas algumas partes foram preservadas por Eusébio de Cesareia, que também foi um grande ali doutor, né, da igreja, acho que do 3º, 4º século, né? Em sua obra histórica eclesiástica, né? A famosa história eclesiástica da igreja, né, escrita por Eusébio. Então vemos preservados, né, esses escritos de Hegésipo nessa obra de Eusébio. Então Hegésipo, ele menciona explicitamente descendentes da família de Jesus. Lembrando, descendentes da família de Jesus, não de Jesus, né? Diferente. Referindo-se aos netos de Judas, irmão de Jesus. Nós vemos que ele é um dos 4 irmãos de Jesus, né? Vamos aqui rapidamente citando aqui novamente o texto. Aqui, ó, Marcos 6, né? Não é esse filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
Então, esses seriam netos do irmão de Jesus, Judas. Então, voltando aqui. Então, seria mencionando, referindo aos netos de Judas, identificado como o irmão de Jesus. Segundo o relato, esses descendentes foram levados adiante do imperador romano Domiciano durante uma perseguição, pois pertenciam à família de Davi e à linhagem de Jesus. Ali no contexto, né, na sanguíneo, né, no irmão de Jesus. Ao examiná-los, perceberam que eram homens simples e trabalhadores rurais e acabaram sendo liberados. Esse testemunho histórico é extremamente significativo, pois mostra que na tradição cristã mais antiga havia a plena consciência de que Jesus possuía irmãos e que estes tiveram descendentes. Então nós vemos, né, como um dos mais antigos cronistas da igreja primitiva, né, que ele não tinha problema nenhum em falar que, em sua consciência, de que Jesus possuía irmãos e que estes tinham descendentes. Olha que interessante. Então vemos claramente algo ainda mais antigo do que Agostinho, do que Jerônimo, que eles vieram bem mais tardio, né? Por exemplo, Agostinho, ele é do ano de 500, algo assim. Agostinho, nascido em 350 e morreu em 430. Então, Agostinho de Hipona, né? Ele é bem menos tardio, né? Que, por exemplo, que Egésipo, né? Vamos fazer aqui também Jerônimo, grande cronista também. Ele também é um exemplo bem mais tardio, né? Doutor da igreja. Jerônimo, sacerdote, nasceu, na verdade faleceu em 420, também da mesma época, nascido, morreu também aos 73 anos. Então temos um relato bem mais antigo do que Agostinho de Jerônimo, que é do cronista Egésipo, que ele fala, né, com todas as letras, né, que Jesus possuía irmãos e eles tiveram descendentes. Essa ideia de que Maria permaneceu virgem por toda a vida fosse uma crença universal desde o início, né, desde o início da fé cristã, seria difícil explicar como um historiador tão antigo falaria naturalmente sobre a linhagem familiar dos irmãos de Jesus. Então aqui vemos algo também, um testemunho histórico infalível, né, sobre a questão da linhagem familiar dos irmãos de Jesus. E para finalizarmos, irmãos, iremos aqui falar por último o salmo messiânico que fala dos irmãos de Jesus. Há ainda um detalhe importante nas escrituras que muitas vezes passa despercebido. No Antigo Testamento, encontramos um salmo messiânico que antecipa de forma profética aspectos da vida e da rejeição do Messias. No livro de Salmos, e especificamente no Salmo 69, verso 8, lemos o seguinte: Tenho me tornado estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Esse salmo é amplamente conhecido, né, no Novo Testamento como um salmo messiânico. Diversos versículos dele são aplicados diretamente a Cristo, especialmente no contexto de sua rejeição e sofrimento. O detalhe notável é a expressão filho de minha mãe. O salmista, falando profeticamente na perspectiva, né, do Messias, menciona explicitamente os irmãos ligados à mesma mãe. Essa linguagem reforça a ideia de uma relação familiar real e natural. Quando observamos os evangelhos, encontramos exatamente esse cenário. Os irmãos de Jesus inicialmente não criam nele e demonstravam um certo distanciamento durante parte do seu ministério terreno. Assim, a descrição do Salmo se harmoniza profundamente e perfeitamente com o retrato apresentado nos evangelhos. Então vemos claramente, né, a expressão um salmo messiânico, que ali fala, né, tenho tornado estranho aos meus irmãos. Porque, de fato, os irmãos de Jesus não reconheciam como Messias.
e desconhecido aos filhos de minha mãe, que era uma expressão muito comum, né? Quando, na época de se referir, de uma pessoa se referir aos seus irmãos, ele falava isso, aos filhos de minha mãe. Então, novamente, esse paralelo mostra como até mesmo nas profecias messiânicas encontramos ecos da realidade familiar de Jesus, algo que posteriormente aparece de forma explícita nos relatos do Novo Testamento. Assim, meus irmãos, ao considerar o testemunho dos evangelhos, a linguagem grega utilizada, como fizemos aqui a exegese, a progressão narrativa do Novo Testamento, o testemunho histórico, profecia e o desenvolvimento histórico da doutrina, que vimos da onde é essa origem da doutrina, que Jesus não tinha irmão de sangue, que Maria foi virgem por toda a vida. A leitura mais natural das Escrituras é que Maria foi virgem ao conhecer, até, né, ao conceber Jesus. Foi virgem, né, ao conceber Jesus, mas posteriormente teve outros filhos com José. Isso não diminui em nada a santidade de Maria, nem a glória do nascimento virginal de Cristo. Pelo contrário, ressalta a beleza do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Então vemos claramente, meus irmãos, que isso não diminui em nada a santidade de Maria. Onde já se viu uma mulher que, né, casada, tendo relações íntimas com seu marido, em que isso tira a santidade dela? Em que isso tira que ela foi uma mulher santa, uma mulher, né, de piedosa, serva de Deus, uma seguidora de Cristo? Isso não tira em nada, não tem nada, não tira mérito nenhum. Ora, Pedro era casado, tem um versículo, uma passagem que mostra, né, que Jesus curou, né, a sogra de Pedro. Pedro é um homem casado, provavelmente teve filhos, e isso tirava a santidade dele de ser um grande apóstolo. Foi o homem, né, coluna da igreja primitiva, uma das colunas, né? Por um tempo ele liderou a igreja de Deus primitiva. E só por ele ser casado, isso tirou a santidade dele? Tirar se ele fosse, né, uma pessoa promíscua, que vivia na prostituição, aí sim, de fato, isso tira a santidade da pessoa. Mas isso não, uma pessoa que vive em santidade, casada, tendo relação com o seu marido, com o seu cônjuge, isso não tira a santidade de ninguém. Pelo contrário, é bom isso, Deus constituiu isso. Então, meus irmãos, isso não diminui em nada a santidade de Maria. Maria continua sendo uma mulher imaculada, uma mulher santa, uma grande símbolo de mulher, né, de uma mulher, né, de um arquétipo de uma mulher de Deus, né, ideal. A grande mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso também não tira em nenhum momento a glória do nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sim, Maria, quando deu luz a Jesus, ela estava, sim, virgem. Mas depois de dar a luz a Jesus, ela teve, né, uma vida conjugal normal e perfeita com seu marido José. Então, meus irmãos, esse foi o estudo de hoje. Espero que tenha ficado claro, né, os pontos aqui trazidos, as refutações, todo o estudo, a exegese trazida, né, que tenha ficado bem claro. Né, então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, né, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Que assim tenha ficado bem claro esse estudo. Os irmãos tenham entendido perfeitamente. Peço por gentileza que os irmãos possam compartilhar esse estudo com o máximo de pessoas que vocês puderem, seus grupos de WhatsApp, de família, no Telegram, no Facebook, onde os irmãos puderem, para que esse conhecimento chegue, né, mais pessoas, aquele seu conhecido católico, né, que geralmente católico que defende, né, a virgindade perpétua de Maria. Manda para aquele seu conhecido católico, para que ele veja um estudo bem aqui, trazendo com todo né, de forma, trazendo as escrituras, né, fazendo um bom estudo das escrituras, que tudo isso, meus irmãos, foi ideia, é doutrina de homens, não é doutrina de Deus, não é doutrina das escrituras, é doutrina de homens. Então aqui, de forma cautelosa, temente, trazendo aqui esse estudo, possa compartilhar com essas pessoas para que elas possam ver
e talvez, né, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, possam despertar e sair, né, desse engano. Então, meus irmãos, peço que também deixe o vosso like, deixe um comentário, que é muito importante. Isso ajuda na ampliação, na divulgação desse vídeo na plataforma do YouTube. Posso também se inscrever no canal, se conhecer no canal agora. Temos estudos aqui todos os domingos a partir das 8 horas. Também aqui no canal temos os grupos do WhatsApp, Telegram e outros links também muito importantes para mais estudos bíblicos. Então, meus irmãos, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tenham todos um início de semana abençoado e fiquem todos com nosso Pai. Um grande abraço a todos.